Não, legal. Valeu, Vini. Obrigado por ter aceito o nosso convite aí, viu? Bom, para quem não Imagina, conhece o Vinícius, gente, vou falar um pouquinho dele, acho que ele vai falar, mas vou um breve. Ele é sommelier da N-Wine, instrutor certificado ISG no Brasil. Desde 2019 atuou como enólogo na vinícola Quinta do Mouro, no Alentejo. Formação e especialização nas áreas de vinhos e gastronomia. Ele é sommelier profissional e atua em restaurantes de alta gastronomia. Então ele vai contar para vocês um pouquinho mais. Tá? Em 17 ele ganhou o prêmio de excelência na revista Prazeres da Mesa. Olha só. E de grande excelência em 2019. Pela Wines of Argentina foi premiado como o sommelier que mais vendeu vinhos naquele ano, em 2017. É com você aí, Vinícius. ótimo, muito obrigado, Ale, muito obrigado, Adinho. Pessoal, mais uma vez quero só pedir desculpas pelo pequeno imprevisto que eu tive, o pequeno atraso. Acho que a Ale explicou muito bem, foi isso que aconteceu. Essa aula era para ocorrer na semana passada, mas eu estou dando aula para o curso online de vinhos da N-Wine, e aí acabou batendo que na mesma data eu teria duas aulas, e a aula da N-Wine já estava agendada previamente, não tinha como remanejar, e foi uma aula que se desdobrou em duas, porque eu falei sobre as regiões vitivinícolas da Argentina e do Uruguai, e a aula era tão grande que essa aula se desmembrou em duas aulas, e por esse motivo não foi possível a aula ocorrer na semana passada. Quero agradecer muito a presença de todos vocês. Tenho grandes amigos que estão aqui presentes, personalidades do vinho. Para mim é sempre uma honra, um prazer estar aqui com a Fracaro, que é um projeto que eu acho tão bonito, acredito tanto. São parceiros, inclusive, na N-Wine, fazem um trabalho muito legal em prol do vinho. E essa aula, para mim, eu tenho um carinho enorme por ela, né? Como eu falei, é uma aula carregada de muito carinho e memória afetiva. Né? Acho que, sem dúvida, um dos momentos profissionais mais marcantes e mais especiais da minha vida eu passei no Alentejo, na Quinta do Mouro. Foi um período que certamente eu não esquecerei, e que foi um divisor de águas para mim na profissão, porque me trouxe muito conhecimento e muita história. Bom, Edinho, eu acho que por mim aqui está tudo ok, eu acho que a gente já poderia começar. Só peço desculpas, eu não tenho muita familiaridade com a plataforma do Zoom. Normalmente as apresentações que eu faço pela N-Wine é pela Vimeo ou pelo Google Meetings. Então, se por acaso eu cometer algum erro, alguma coisinha aqui, vocês relevem, por favor, porque eu estou me familiarizando com a plataforma hoje, tá? Mas os slides estão passando, tá visível para vocês a mudança dos slides? Então, bom, então perfeito. A minha apresentação, o Edinho já fez, a Ale já falou bastante, então acho que já falaram bastante de mim. Vamos direto, então, para a aula, né? Começando, né? Eu acho sempre importante, antes de começar a falar sobre Portugal ou sobre falar sobre uma região, é importante mostrar o mapa do país, né? E mostrar as regiões vitivinícolas do local. Né? Portugal, diferentemente do Brasil, você pode ver que no mapa português ele é praticamente todo ele dividido em sub-regiões produtoras de vinho, né? Enquanto no Brasil nós temos regiões isoladas que produzem vinho, em Portugal você tem de norte a sul do país e nas ilhas produção de vinho bem acentuada, né? O Alentejo, mostrando mais especificamente aqui no mapa que está à direita, é uma região que ocupa quase um terço do território continental de Portugal, o que é algo muito representativo. E muitas das regiões alentejanas fazem divisa com a Espanha. Aqui nós temos um clima que é mais continental, uma menor influência marítima, como é nos vinhos, por exemplo, da região dos vinhos verdes, de Lisboa, e essa característica vai acabar levando com que tenhamos vinhos com um pouco mais de estrutura, maturação plena, amplitude térmica muito grande, dias quentes, noites mais frescas, e tudo isso vai influenciar muito na produção da região. Tá? Falando um pouquinho sobre a produção total de vinho em Portugal por região, o que nós podemos perceber aqui no gráfico, o gráfico traz a produção dos últimos 3 anos, né, de 2017 para cá. E o que nós podemos perceber no Alentejo é que o Alentejo é a segunda maior região produtora de vinhos em Portugal, perde somente para a região do Douro. Né, ali muito próximo a Lisboa, né, ali em número de produção, mas é a segunda região produtora, produzindo quase 1 milhão de hectolitros, o que é algo
bem representativo, né? Mostrando um pouquinho aqui sobre a categoria dos vinhos que são produzidos no Alentejo. Aqui nós temos uma particularidade, né? O Alentejo, como falei, é a segunda região produtora, mas nós percebemos uma grande diferença entre o vinho que é produzido no Douro e no Alentejo. No Douro você tem praticamente toda a produção se baseando em vinhos que têm a denominação de origem controlada, né? Vinhos que estão dentro da DOC, duriense. Já no Alentejo, não. Você tem uma distribuição ali um pouco mais uniforme. Você tem praticamente metade dos vinhos sendo produzidos com a DOC alentejana, mas você tem uma parcela também muito grande sendo produzidos pela IG do Alentejo, né? E esse é um fator que é muito importante no Alentejo, porque pelo fato de não estarem muitos produtores não produzirem vinhos com a DOC, isso dá uma liberdade, dá um leque de opções para o produtor muito maior. Então, no Alentejo você pode se tem uma utilização muito grande das castas francesas, como Cabernet Sauvignon, Syrah, Petit Verdot, Merlot, Alicante Bouschet, enfim, entre outras, né? Apesar da Alicante ser uma uva que está tão bem enraizada no Alentejo, é uma uva que na sua origem, na sua essência, é uma uva francesa. Então você tem uma grande diferença no perfil do vinho alentejano, e isso traz um quê de modernidade para o vinho que é muito importante e vale a pena ser ressaltado. Tá? Falando um pouquinho sobre a posição de Portugal no mercado mundial, tá? Frisando que todos esses dados aqui são dados oficiais, tá? Tanto da Vini Portugal quanto da Wines of Portugal. Eu acho sempre importante utilizar esses dados oficiais porque dá respaldo e são dados atualizados e que são muito importantes de ser valorizados. Tá? Em área plantada, em 2019, Portugal era o 9º país com a maior área plantada, cerca de 2,6% de todos os vinhedos plantados no mundo estão presentes em Portugal. Tá? No que diz respeito à produção, ano passado Portugal foi o 11º país que mais produziu vinho, e em exportação Portugal ficou no 9º lugar. Então, apesar de ser um país pequeno territorialmente, é um país que tem uma produção de vinho, tem uma história e tem uma importância que é extremamente significativa. E isso deve ser valorizado. Aqui não tem o dado do consumo per capita, mas Portugal está entre os países com maior consumo per capita, né? Quando você tira o Vaticano, Luxemburgo, enfim, com mais de 54 litros de consumo per capita de vinho, quando nós temos aqui no Brasil algo em torno dos 2 litros e que não muda disso há muito tempo. Então, é uma diferença que realmente é muito significativa, né? E que vale ali uma observação. Passando aqui para o próximo slide. Bom, começando a falar agora de forma mais específica sobre os vinhos do Alentejo, né? E aqui começando com uma foto, eu acho essa foto belíssima. Essa é uma foto dos vinhedos do João Portugal Ramos, né? E ali ao fundo nós temos o centro de Estremoz, né? Da minha querida Estremoz, né? Tem a torre ali, podemos ver uma imagem belíssima que mostra muito bem ali o que é a região, né? Esses vinhedos, as longas planícies que nós encontramos no Alentejo. Mostrando aqui, só um momentinho, por favor. Tá. Bom, a região do Alentejo, basicamente, ela tem 8 sub-regiões que estão distribuídas ali ao longo do território, né? Porto Alegre, dessas regiões, é uma das regiões que está um pouco mais destacada, né? Um pouco mais ao norte, ao nordeste ali da região alentejana, né? Fazendo divisa com a Espanha, e que tem algumas particularidades, e eu vou abordar essas particularidades um pouco mais para frente. Borba, Évora e Redondo e Requengos, acho que é o coração ali alentejano, onde se concentram as principais vinícolas, são as regiões ali mais consagradas. Évora é a capital ali, né, do concelho ali do Alentejo, né, da região. A Granja Amareleja já vindo aqui mais ao sul também, na divisa com a Espanha, um clima mais continental, algumas particularidades que eu vou abordar mais à frente. Vidigueira, que é uma região grande territorialmente e que faz uma divisão importante entre o norte
e o sul alentejano, e Moura, que aí já vindo um pouco mais em direção ao Algarve, e aí já vai ser uma região que vai ter uma influência até mesmo marítima um pouco mais acentuada do que as demais regiões, e vai ter algumas particularidades que eu vou abordar mais à frente. Tá? Continuando aqui falando sobre o Alentejo, falando sobre um pouquinho do perfil da região e da história do local, né? O Alentejo, ele, como falei, tem uma área total, né, delimitada, que significa quase um terço de Portugal. É uma das regiões mais famosas, mais produtivas, mais aclamadas, né? Aí cobre ali boa parte da metade sul do país. É uma região importante, produtora de vinho. Nos últimos anos vem ganhando muito destaque, vem se destacando muito. Os vinhos alentejanos vem ganhando muitas premiações, muitos destaques aí ao longo do mundo, está nas principais cartas dos restaurantes. Em Lisboa você encontra muitos vinhos alentejanos. Acho que essa foto mostra muito do que é o perfil da região, né? Você tem ali planícies onduladas, né, com pequenas ondulações, mas é uma região muito plana. Então, diferentemente do Douro, né, onde você tem um terreno muito acidentado, no Alentejo você tem um terreno mais plano. E isso vai influenciar na maturação, na forma como a incidência solar vai atingir o cacho, na forma como vai atingir a folha, e todo esse perfil vai influenciar muito na maturação das uvas, né? O Alentejo, ele adquiriu reconhecimento como região produtora em 1989, mas é uma região que produz vinhos há séculos, né? Desde a presença dos romanos na região em que o Alentejo produz. Aqui nós temos uma foto da torre da Herdade do Esporão, que é uma vinícola belíssima e um dos símbolos da região, né? Com a entrada de Portugal na União Europeia e com o fortalecimento do bloco europeu, a região passou a ter muitos investimentos, passou a ser muito mais reconhecida nos processos, embora tenham ainda muitos produtores que procuram preservar e valorizar aquela tradição local, né? E o Alentejo também tem muitas videiras com centenárias, vinhedos antigos, e que isso vai valorizar muito o vinho da região. Então, você tem ali no Alentejo um contraste sempre muito marcante da tradição e da modernidade. E isso é muito legal e é uma particularidade alentejana. Tá? Falando sobre a primeira região que eu vou abordar aqui no mapa é essa que estava com o número 2 ali na minha lista das sub-regiões, tá? Eu vou pular Porto Alegre, porque Porto Alegre eu vou deixar por último, porque tem um perfil que é muito particular e muito diferente das demais, então vou deixar para abordar a região de Porto Alegre por último, tá? Começando a falar pela região de Borba, Borba é a segunda maior sub-região do Alentejo, no que diz respeito à produção, e não à área, né, plantada, cultivada, enfim. Né? É uma região que une Estremoz, né? O eixo ali de Estremoz, Terrugem, se estende por Orada, Vila Viçosa, Rio de Moinhos, Alandroal, a própria cidade de Borba, que está ali na região. São terras que têm uma particularidade única, você tem a presença ali de muito mármore na região, um solo muito calcário, você tem muitas pedrarias na região, Estremoz mesmo, tem pedreiras gigantescas, e essa característica, essa particularidade do solo vai influenciar muito na característica e na tipicidade dos vinhos que são produzidos na região. Tá? Falando um pouquinho mais sobre o solo, você também tem muito xisto na região. Portugal, o solo português como um todo, principalmente nas principais regiões vitivinícolas, ele tende a ser muito xistoso.
né? E esse xisto ele é distribuído por terras pobres, né? E austeras, e essa terra pobre também e pouco fértil é muito importante, porque com isso a planta ela acaba investindo sobretudo no crescimento radicular, né? No crescimento das raízes das plantas. Você acaba tendo uma menor produção por videira, mas você acaba produzindo frutos que são muito mais concentrados, são muito mais intensos aromaticamente, vai ter um grau de açúcar maior, e quanto maior esse açúcar, maior vai ser o teor alcoólico, e também vai ter uma maior presença de compostos fenólicos, né? E é uma região que também tem índices de pluviosidade que são levemente superiores à média da região, mas que ainda assim é muito baixa. E esse fator é um fator importante porque, apesar do vinho da região ter uma concentração muito grande de tanino e de compostos fenólicos, consegue preservar uma acidez que é muito importante para a complexidade e para a longevidade do vinho. Então, os vinhos que são produzidos na região são muito longevos. Tá? Nessa imagem, nós temos aqui uma foto da adega de Borba, né, da adega cooperativa de Borba. É uma adega muito importante. Aqui no Brasil tem uma representatividade muito bacana, a adega alentejana traz os vinhos da adega de Borba. E eu diria que aqui nessa região se encontram boa parte das principais vinícolas da região. Aqui nós temos a Bacalhoa com a Quinta do Carmo, temos a Quinta do Mouro, João Portugal Ramos, que é um dos pais da viticultura no Alentejo, se encontra na região, Herdade do Molchão, Quinta do Zambujeiro, Tiago Cabasso, Júlio Bastos, enfim, a lista de produtores aqui da região famosos e consagrados é muito grande. Então, dá para se dizer que boa parte aqui do suprassumo da vitivinicultura alentejana se encontra nessa sub-região. Tá? Seguindo um pouco, aqui agora para a próxima região, Évora, né? Évora é a capital do Alentejo, e nós temos uma foto de uma das vistas, né, dos vinhedos da Cartucha, que são enormes na região. Falando sobre Évora, né? Évora, no século XIX, tinha um prestígio inimaginável, foi conhecida como uma das regiões mais vistosas e admiradas do Alentejo, e é berço de muitos dos vinhos mais cobiçados da região. Inclusive, eu acho que o vinho mais famoso, mais aclamado, não só do Alentejo, mas acho que de Portugal, juntamente com Barca Velha, né, é o Peramanca, e o Peramanca é produzido pela Cartucha em Évora. Além do próprio Cartucha, que é um vinho emblemático e um vinho que tem uma importância para a vitivinicultura da região muito importante. A filoxera foi um problema na região, muitos vinhedos foram dizimados e novas variedades foram plantadas na região. E com isso você acabou tendo uma modificação na vitivinicultura local, né? E a partir do final da década de 80, né, do século passado, é que foi se tendo um renascimento na região, vinhedos sendo replantados, investimento em tecnologia, novos enólogos surgindo, e a região a partir daí foi passando a ter um maior prestígio, um maior destaque, e hoje, sem dúvida, também muitas das vinícolas mais prestigiadas, mais consagradas, mais admiradas do país se encontram em Évora, tá? Falando um pouquinho ali sobre a paisagem, sobre o solo, né? São solos pardos, mediterrâneos, né? Mediterrânicos, né? Com solo com um perfil também um pouco mais calcário. É uma região muito quente e, como falei, uma das mais prestigiadas e mais valorizadas de Portugal. Tá? Falando sobre agora uma outra das regiões do Alentejo, falando sobre Redondo. Redondo tem uma particularidade que é a Serra da Ossa, que vai influenciar muito na topografia local e no perfil dos vinhos que
são produzidos na região. É uma região que tem uma particularidade ali de ser um terreno um pouco mais acidentado, né, ter um pouco mais de encostas. Você chega a ter vinhedos com até 600 metros de altitude, o que para nós aqui na América do Sul é pouco, principalmente quando falamos sobre regiões como Mendoza, ou até mesmo aqui no norte de São Paulo e no sul de Minas, que você tem vinhedos com mais de 1.300 metros de altitude. Mas para a região, 600 metros é uma altitude bem significativa. Tá? Os solos, eles têm uma particularidade também de serem muito graníticos, muito xistosos. O clima na região é um pouco... você tem uma amplitude térmica muito grande, você tem verões quentes e muito ensolarados, muita hora sol, as uvas maturam muito, o inverno um pouco mais rigoroso por conta da altitude, você tem uma maior amplitude térmica na região por conta dessa topografia local. Tá? E é uma das regiões que tem ali um perfil do vinho mais consistente, né? Eu quis destacar isso. Você prova os vinhos da região e ano após ano você percebe uma consistência nos vinhos da região. Nós temos aqui uma imagem muito bonita. Esta vinícola é a herdade do Freixo. E a herdade do Freixo é uma adega que é subterrânea, né? Você tem essa entrada da vinícola, você tem ali barreiras, né, plantadas na parte superior, e a adega em si, ela fica... você tem um espiral dentro da adega que te leva até a parte da produção em si, que fica a 40 metros abaixo da terra. E isso é muito importante porque você acaba tendo, de certa forma, um isolamento térmico, você consegue envelhecer os vinhos de uma forma mais homogênea, e é uma adega belíssima, é uma das mais belas e mais interessantes, e que faz vinhos muito interessantes. No Brasil não são tão conhecidos, mas são vinhos muito valorizados e muito interessantes. Seguindo aqui para a próxima região, temos aqui agora Reguengos. Reguengos é a maior das sub-regiões do Alentejo. Isso no que diz respeito ao número de produtores e a área plantada, né? Assim como a maioria da região alentejana, você tem solos pobres e bem pedregosos, que vão marcando toda a característica da região, né? Clima profundamente continental, isso é importante. Eu friso muito essa questão de clima continental. O que é esse clima continental? Você não tem influência marítima, você tem um clima que ele é mais consistente, ele é mais uniforme, ele está menos condicionado, está menor condicionado a certas variações, e nesses climas, em geral, você vai ter dias muito quentes, muito ensolarados e secos, e as noites são mais frias, são mais serenas, e você tem com isso uma boa amplitude térmica, pensando sobretudo em vinhos de guarda. Isso é muito importante, e faz com que os vinhos da região sejam muito longevos, tá? Mas apesar de Requengo ser uma das sub-regiões que tem o maior número de produtores, apesar de ser a maior sub-região, é onde se encontra a maioria de pequenos vinhedos. A grande maioria dos produtores da região são pequenos produtores, são pequenas propriedades, e que valorizam muito as tradições alentejanas. Em Reguengos de Monsaraz, nós temos uma vinícola que é muito famosa, que é a Herdade do Esporão. Creio eu que seja a vinícola, sem dúvida, a mais emblemática da região e talvez uma das mais emblemáticas de Portugal, né, a Herdade do Esporão. E se tem também a cooperativa, que é a Cooperativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz, que é a Carmim. E a Carmim, ela é responsável por grande parte da produção. A Carmim, ela começou na década de 60 e tinha, na época, cerca de 60 produtores cadastrados. Hoje, a Carmim tem mais de 900 produtores cadastrados na região, entre viticultores e vinicultores, que se utilizam da sua estrutura para produzir vinho na região. Então, ela é muito emblemática
para a região de Reguengos, e tem vinhos interessantíssimos, vinhos com boa relação custo-benefício e que mostram bem o que é a tipicidade do vinho da região. E em Reguengos também você tem uma boa parcela de vinhas velhas que se tem no Alentejo, principalmente a Herdade do Esporão tem muitas vinhas velhas e que vão produzir aí vinhos realmente interessantíssimos. Passando para a próxima região, essa já é uma região que, pelo menos para nós aqui no Brasil, nós temos uma oferta muito pequena de vinhos da região, que é a Granja Amareleja. Tá? A Granja Amareleja, voltando aqui no mapa, alguns slides, só para a gente poder ambientá-la, ela já está ali, já mais indo em direção ao sul de Portugal, e boa parte da região faz divisa com a Espanha. Então, é uma região um pouco mais extrema. Como é característica na região, solos muito pobres, xisto também muito presente. Aqui você tem uma ausência de matéria orgânica no solo, você tem índices pluviométricos muito baixos. Então, característica da região são vinhos bem concentrados, bem intensos. É uma região de extremos, com verões muito quentes e secos. As uvas maturam normalmente precocemente na região. Tá? E uma das variedades que mais se destacam na região é a Moreto, e que é uma variedade que tem justamente toda essa característica que a região condiciona. A Moreto é uma variedade que aqui para nós no Brasil também não é tão conhecida, mas é uma variedade que entra muitas vezes nos cortes para dar corpo, estrutura, tem uma carga tânica muito intensa, também é uma variedade que tem muitos compostos de pigmentação. Então, os vinhos elaborados com a uva Moreto são muito intensos. E nesta região, a Moreto acabou encontrando ali o seu habitat ideal. Tá? A vinícola, a adega mais famosa, mais importante da região também é a Cooperativa Agrícola da Granja Amareleja, que reúne boa parte dos produtores. E assim como Reguengos, também é uma região que não é caracterizada por grandes produtores, e sim por pequenos produtores que se uniram para poder produzir vinhos aí de qualidade, poder ter uma melhor estrutura e uma melhor condição na região. Tá? Próxima região, Vidigueira. Vidigueira, temos aqui uma outra região muito importante. Como falei, Vidigueira, a falha da Vidigueira marca, que é uma falha geológica, marca a divisória entre o Alto e o Baixo Alentejo. E das regiões produtoras alentejanas é a que encontra vinhedos mais ao sul da região, já indo em direção ao Algarve. Então, é uma região que, assim como Moura, tem uma certa influência já. O clima é continental, mas você já tem uma certa proximidade do oceano, e com isso você vai ter um clima na região que vai ser um pouco mais ameno do que nas outras regiões. Tá? Aqui nós temos uma imagem da Cortes e Cima. Cortes e Cima é um dos produtores da região e que é um produtor muito emblemático, um produtor que deu uma certa revolucionada no Alentejo a partir da variedade Syrah. Eu vou abordar mais para frente um pouco sobre a Cortes e Cima, mas é um dos importantes produtores da região. Um outro produtor que se tem na região que é muito importante é o Paulo Laureano, que é um enólogo de excelência, um enólogo que usa só variedades portuguesas, praticamente todas elas alentejanas, e que personifica bem o que é o perfil da vidigueira. Luiz Duarte também é um outro produtor muito importante que se encontra na região. Luiz Duarte tem um vinho que aqui no Brasil é muito famoso, que é o Rapariga da Quinta, e, enfim, nas suas várias versões, e é um produtor que também merece destaque na região. Como estava falando, Vidigueira é uma região que vai ter um clima um pouco mais suave, solo menos produtivo, de origem granítica e xistosa,
O que nós podemos perceber é que em praticamente todas as regiões você não tem uma mudança tão significativa na questão de solo. Praticamente todas elas são marcadas por solos graníticos, né, por solos graníticos e xistosos, solos calcários. Então, isso vai conferir para o vinho muita mineralidade, são solos muito pobres, solos com pouca matéria orgânica, e então praticamente toda a região você tem videiras que produzem, que tem um menor rendimento do que em outras regiões, mas a contrapartida disso é que você tem nas regiões uvas que são muito concentradas, né? Tanto em aromas, em açúcares, em compostos fenólicos, e essa é uma particularidade da região. A vidigueira tem uma particularidade também, que é uma variedade chamada tinta grossa, que é uma variedade que é um grande mistério, né? Portugal é um país que é um celeiro de variedades autóctones, né? Você tem aí mais de 250 variedades que são autóctones do país, né? E a tinta grossa é uma delas, e alguns produtores apontam que ela seja ali um heterônimo para tinta barroca, que é cultivada no Douro, né? Mas isso que, assim, feito a análise das variedades, se encontraram muitas semelhanças, e isso é muito comum na região também, né? Na Península Ibérica como um todo, você ter várias variedades que são a mesma variedade, mas com nomes diferentes, né? E as suas pequenas variações, que são oriundas ali da região, da sua adaptação, enfim. E é uma região que, como falei, é um pouco mais fresca, e os seus vinhos vão ter um perfil um pouco mais diferente. Passando para a próxima região, que é a região de Moura, tá? Moura é uma região que também para nós é a região, junto com Vidigueira, é das regiões mais ao sul do Alentejo. E é uma região que para nós aqui no Brasil não é tão conhecida, não é uma região da qual nós encontramos muitos vinhos disponíveis no mercado, mas é uma região que vem se destacando aí nos últimos anos, e que tem muito potencial para produzir vinhos muito interessantes, né? Apesar de ela ter essa influência continental, mas também por estar perto ali ao Algarve, ao estar perto do oceano, tem uma leve influência marítima. Então, o clima da região é um clima um pouco mais ameno, você tem essa amplitude térmica que eu falo, que eu bato tanto nessa tecla, bem acentuada na região. Isso é importante para a maturação dos frutos. Invernos muito frios e verões muito secos, né, prolongados, e você consegue ter uma maturação plena dos vinhedos na região. Opa, desculpa, acabou saindo aqui. Perdão, deixa eu só colocar aqui novamente. Ótimo. Vamos lá. Algo que também é muito legal de se citar em Moura é que na região uma das variedades que mais se destacam é a Castelão. A Castelão é uma uva que ela é muito plantada em Setúbal. Ela está presente em todas as regiões no Alentejo. Ela também é conhecida como periquita, né, em alguns lugares, e é até a variedade que produz um vinho que é muito famoso, não só aqui no Brasil, mas em Portugal também, que é o periquita, e que na região ela se adapta muito bem. Isso se justifica porque você tem em Moura, de certa forma, pelas características da região, alguma similaridade com a Península de Setúbal. E ali a variedade se deu muito bem. Os vinhos da região normalmente têm graduação alcoólica muito intensa, tanino muito marcante, muito presente, mas quando as uvas são colhidas um pouco antes, preservam uma certa acidez que é muito agradável. Aqui coloquei uma imagem, talvez, para mim é a vinícola mais emblemática da região, que é a Herdade dos Cotéis, que produz não só vinhos, mas também um azeite de primeiríssima qualidade e um queijo típico alentejano que é fantástico. O Alentejo também é uma região que é muito marcada pela produção de seus azeites, né? Azeites de primeiríssima qualidade. Você tem muitas oliveiras plantadas na região.
O Alentejo também tem ali, falando sobre gastronomia, você tem uma culinária muito típica e muito rica e que se diferencia um pouco da culinária de outras regiões portuguesas. Você tem, por exemplo, no Alentejo, o bacalhau, por exemplo, ele é presente em todo o país e, obviamente, no Alentejo não seria diferente, se come muito bacalhau. Mas no Alentejo se come muito dos embutidos, ou os enchidos, como eles chamam, o porco preto, né? É algo que também é muito presente, a carne de porco é algo que é muito presente na gastronomia local. Você tem uma riqueza de queijos fantástica, uma riqueza de pães, uma variedade de pães também que é muito rica. Você tem muitos ensopados na região. Então, é uma culinária que é mais intensa, que pede vinhos mais encorpados, vinhos mais estruturados. E os vinhos que são produzidos na região caem perfeitamente, harmonizam perfeitamente bem com a região. E no Alentejo também se encontram muitos sobreiros, que é a árvore da onde se retira, né, a sua casca e se produz a cortiça. Então, inclusive é muito comum muitos produtores produzirem a sua própria rolha, né? Então isso é uma particularidade que as regiões têm. Em uma das quintas que eu trabalhei em Portugal, que foi a Quinta do Carmo tinha uma quantidade gigantesca de sobreiros e eles produzem a sua própria rolha e assim conseguem ter ali um maior controle da qualidade, né, da rolha que utilizam. E voltando para as regiões produtoras, né, falando aqui sobre uma última região, a última sub-região que eu quero falar, que é Porto Alegre. Tá? Porto Alegre é uma sub-região que se diferencia muito das outras 7. Tá? Seja ela pela sua originalidade, seja ela pela particularidade dos vinhos que são produzidos na região e pela sua condição tanto climática quanto de topografia. Tá? Porto Alegre é uma das regiões mais altas do Alentejo. Você chega a ter regiões em Porto Alegre que chega até 1.100 metros. Porto Alegre está mais ao norte, né, da região, voltando aqui no mapa das sub-regiões, está na região nordeste, né, alentejana, faz divisa com a Espanha, é uma das poucas regiões alentejanas em que, se você pegar um inverno rigoroso, chega até a nevar, né? Pode chegar até a nevar na região. E em Porto Alegre você tem vinhedos, você tem um maior número de encostas, você tem vinhedos mais acidentados, e tudo isso se dá por conta da Serra de Samamed, que está presente ali na região, e é onde as vinhas estão dispostas, né? As videiras, os parreirais na região, eles estão plantados, né, dispostos através da Serra de Samamed. Tá? E com isso você acaba tendo uma maior incidência de raios solares batendo na folha e nos frutos, você tem uma maior taxa fotossintética na região, mas esse clima mais ameno vai fazer com que o clima da região em geral seja um pouco mais moderado, seja um pouco mais fresco, até um pouco mais úmido. Nesta região, a uva ela tende a maturar um pouco mais tardiamente do que nas outras regiões. E o vinho que é produzido em Porto Alegre, em geral, ele é um vinho mais elegante, ele é um vinho mais fresco, é um vinho que alia muito bem potência com elegância, como em poucas regiões do mundo você encontra. Né? E Porto Alegre tem essa particularidade. Porto Alegre também tem vinhas que são muito velhas, né? Aqui eu citei que tem vinhas que chegam a atingir até 70 anos, mas você tem, por exemplo, na Tapada do Chaves, que é uma das vinícolas mais emblemáticas da região
e que faz vinhos fantásticos, você tem ali as vinhas que são as mais antigas do Alentejo, e você tem vinhas ali que chegam a ter quase 120 anos. Essa é uma da imagem das vinhas velhas da região. E aonde está disposta essas vinhas velhas, muitas vezes não se sabe nem a variedade que está plantada, não tem sistema de condução, então você pode ver que ela vai crescendo e vai se desenvolvendo naturalmente. Nessas vinhas velhas você tem um rendimento baixíssimo, mas você tem uma concentração e uma qualidade por cacho que é única. E são vinhos muito elegantes. Então, para quem quer provar um vinho alentejano, que tenha potência, que tenha a intensidade que é típica alentejana, mas que ainda assim tenha um frescor, uma elegância, uma acidez um pouco mais ressaltada, Porto Alegre, sem dúvida, é a região ideal para você encontrar esse perfil de vinhos. Tá? Bom, essas foram as 8 sub-regiões, tá? Eu coloquei aqui, até pelo período da aula, né? Como aqui nós temos uma aula que não é uma aula tão longa, tão extensa, e para a gente poder ter um período maior ali para um bate-papo, com perguntas, enfim. Eu coloquei de uma forma um pouco mais genérica o perfil das regiões, né? Nós poderíamos, sem dúvida, se aprofundar ainda mais em todas essas regiões, mas a ideia que eu quis ter ali para essa aula era trazer um perfil um pouco mais geral do que é a região, as características, as particularidades principais de cada uma dessas regiões. Tá? Falando agora sobre alguns dos produtores que são icônicos no Alentejo, né, que são muito importantes. Herdade do Molchão. Herdade do Molchão, sem dúvida, eu acho que não dá para se falar do Alentejo sem se falar da Herdade do Molchão. Molchão tem um vinho que é muito famoso, que é muito emblemático, que é o Molchão Tonel 3/4, e que é um vinho icônico da região, muito valorizado e que é um grande vinho. E é um produtor muito consistente, desde as linhas mais simples ou das linhas mais de entrada da Herdade do Molchão, já são vinhos que têm uma qualidade e uma uniformidade que são únicas. Então, vale muito a pena conhecer os vinhos da Herdade do Molchão. A minha querida Quinta do Mouro, né, que foi onde trabalhei com o Dr. Miguel Louro. Tenho até, inclusive, hoje um grande amigo que está aqui presente conosco, que é o Paulo Pegacha, e que trabalhou comigo durante a vindima de 2019 na Quinta do Mouro. Eu até agradeço pela tua participação hoje. Estávamos conversando recentemente, o Paulo disse que já está preparando a adega para a próxima safra, né, 2020, que daqui a pouco já deve estar a começar. Né, por volta aí de meados de agosto, começa a chegar as primeiras variedades brancas. A Quinta do Mouro é um verdadeiro tesouro, né, em Estremoz. O produtor, o Dr. Miguel Louro, é um gênio, uma pessoa que entende, conhece do clima, do solo, do terroir alentejano como poucos. Perdão, alguém falou alguma coisa? Ah, desculpa, pensei que eu tinha ouvido, pensei que tinha ouvido alguém falar alguma coisa. A Quinta do Mouro como você estava falando, é um produtor, o Dr. Miguel, que preserva as raízes, as tradições alentejanas como poucos. Ele está desde 1979 à frente da vinícola. É uma vinícola muito pequena, principalmente para os padrões alentejanos. A Quinta do Mouro tem no total 33 hectares de área plantada, produz cerca de 100 mil litros de vinho. Então, se tem um rendimento muito baixo, mas são vinhos muito constantes, né? E são vinhos que ano após ano mantêm uma qualidade no nível superior desde os vinhos de entrada. Você pega desde o vinho do Mouro, que é o vinho mais simples da vinícola, já é um vinho que tem muita qualidade e que apresenta uma ótima relação custo-benefício. Né? A Quinta do Mouro também, o Dr. Miguel, em 2015, foi eleito o produtor do ano
em Portugal pela revista Wine. Ficou entre os 10 principais produtores do mundo também naquele ano, 2015, um ano de safra histórica no Alentejo, né? Para muitos produtores, ele é até um pouco exagerado, um pouco particularidade. Eu já ouvi ele dizer que 2015 foi a melhor safra do Alentejo nos últimos 200 anos, mas que ele não estava vivo naquela época para poder comprovar isso. Mas, então, você vê, num ano de safra histórica, ele foi eleito o produtor do ano e isso é algo a se destacar. E foi uma vinícola onde eu fiz o meu estágio de vindimo o ano passado e pude aprender muito. E, sem dúvida, as lições que aprendi lá levo para a vida e foi um divisor de águas para mim. Outro produtor que é muito icônico na região, sem dúvida, é a Fundação Eugênio de Almeida, né, com a Cartucha. Talvez aí um dos maiores produtores da região. Aqui no Brasil, os vinhos têm uma ótima penetração no mercado, são vinhos muito famosos, vinhos que também são muito constantes. Desde as linhas de entrada da Cartucha, como o Alandra, Monte Velho, passando pela linha EA. Enfim, você tem vinhos que são muito uniformes, vinhos de muita qualidade, vinhos que apresentam ótima relação custo-benefício, e os vinhos emblemáticos, então, esses dispensam apresentações, né, como Cartucha e o mítico Peramanca. E é um passeio também que é fantástico, é imperdível. Para quem for visitar o Alentejo, sem dúvida deve passar na Cartucha e visitar a Fundação Eugênio de Almeida, porque é um passeio imperdível. Tá? Outro produtor da região que é muito importante, apesar de não ser um produtor que seja exclusivo do Alentejo, mas tem no Alentejo boa parte da sua produção e com vinhos de muita qualidade, é a Bacalhoa. Bacalhau é o terceiro maior grupo vitivinícola de Portugal. É um grupo que está presente em todo o país. No Alentejo se encontra da Bacalhoa, a vinícola mais importante é a Quinta do Carmo, que foi uma vinícola onde eu fiz um breve estágio de vindima também na Bacalhoa. Passei cerca de 20 dias aproximadamente na Bacalhoa, acompanhando principalmente a vinificação dos brancos e rosés da região. Mas a Bacalhoa tem na região Dom Martinho, Quinta da Terrugem, Alabastro, uma série de vinhos que são produzidos na região, além dos vinhos da Aliança, que faz parte do grupo Bacalhoa. E é uma vinícola que tem boa parte da sua produção realizada no Alentejo e com muita qualidade. E a vinícola é belíssima também para enoturismo, é uma excelente opção, fica em Estremoz, a Quinta do Carmo. É uma quinta que inclusive era do Júlio Bastos, que é um dos produtores que eu coloquei aqui como icônico da região, mas que a Bacalhoa adquiriu a propriedade há alguns anos e que faz vinhos realmente fantásticos. Outro produtor que é icônico da região é o João Portugal Ramos. Tá? João Portugal Ramos é considerado aí o pai da vitivinicultura no Alentejo, é um dos principais responsáveis pelo renascimento do vinho alentejano. Né? Seu principal vinho, que é o Marquês de Borba, é um vinho que ano após ano recebe pontuações altíssimas, é um vinho muito constante, de muita qualidade e que elevou o potencial e elevou o perfil do vinho que é produzido no Alentejo. Tá? E também é um outro produtor, é um produtor que fica mais próximo ao centro de Estremoz e você tem uma vista belíssima dos vinhedos da região, é uma vinícola que para enoturismo também é fantástico, tem uma linha de vinhos que é muito ampla, muito diversificada e também desde os vinhos de entrada é um produtor que já tem vinhos de muita qualidade. Outro produtor da região que vale a pena se destacar é o Monte da Ravasqueira. A Ravasqueira, principalmente nos últimos anos, vem se destacando muito, vem produzindo vinhos com muita qualidade, ótima relação custo-benefício. É uma bodega uma adega que nos últimos anos vem merecendo muito destaque, ganhando muitas premiações, vinhos brancos fantásticos, bem minerais, frescos, os tintos
tem uma elegância, um frescor, um tanino muito sedoso, muito agradável ao paladar. E são vinhos que são encontrados aqui no Brasil também com um preço bem acessível. E inclusive, tive o privilégio de poder participar de uma live com o Vasco Garcia, que é o enólogo da Monte da Ravasqueira, falando um pouquinho sobre uma das suas linhas, que é a linha Coltada, né? Coltada Velha e Vinha da Coltada, e é um produtor que vem tendo uma uniformidade nos últimos anos e que merece muito destaque. Tá? Outro produtor da região, sem dúvida, importantíssimo, é o Paulo Laureano. Paulo Laureano, para mim, é quem melhor representa a vidigueira e é um dos expoentes aí alentejanos. Produtor que só utiliza castas portuguesas nos seus vinhos. Tem uma parcela muito grande de vinhas velhas. São vinhos muito elegantes, muito equilibrados, aliam muito bem potência com elegância, com frescor. E são vinhos que também encontramos aqui no Brasil. Quem distribui a adega alentejana, você encontra com uma certa facilidade e com preço acessível. Na minha opinião, o Paulo Laureano Premium Vinhas Velhas é um vinho que você encontra em até muitos lugares por até cerca de R$100. Então, pensando em mercado brasileiro, óbvio que R$100 não é uma quantia baixa, mas é um valor que não é um valor impossível de se pagar. Poucos vinhos entregam tanta qualidade nesta faixa de preço. E é um produtor que, sem dúvida, merece muito destaque. Tá? Outro produtor que, na região, sem dúvida, merece muito destaque é a Herdade do Esporão. Né? A Herdade do Esporão é uma quinta que representa também muito bem Reguengos de Monsaraz, que é a sua região. É um dos principais produtores da região, produtor também muito uniforme, muito constante, desde as suas linhas de entrada, quando falamos de Alandra, Monte Velho, enfim. São vinhos que são muito bons e que apresentam uma ótima relação custo-benefício. Quando você pega os grandes vinhos, então, como o Esporão Garrafeira, Esporão Reserva, enfim, são vinhos que devem ser provados aí, porque tem muita qualidade. Outro produtor que nos últimos anos, esse principalmente o Pedro Ribeiro vem tendo muito destaque nos últimos anos, é a Herdade do Rocim. A Rocim não é também uma vinícola tão velha assim, é uma vinícola que vem tendo destaque principalmente nos últimos anos, mas é uma vinícola que principalmente seus vinhos elaborados em ânfora, como a linha Borrador, tem uma qualidade e uma particularidade que são únicas. São vinhos muito complexos, vinhos muito intensos, muito bem elaborados. É um produtor que vem recebendo muitas pontuações, vem recebendo muitas avaliações positivas, tem um enoturismo fantástico e é um produtor aí, eu digo que da nova geração, é um produtor jovem e muito constante, muito uniforme e que certamente nos próximos anos aí vai se consolidar como um dos principais produtores da região. Tá? Cortes de Cima, outra vinícola importantíssima, é uma vinícola que eu acho que deu uma boa revolucionada no Alentejo, com a implantação de uvas francesas, o seu Syrah, né, que é o Incógnito, que é o seu vinho emblemático, é um vinho que é muito importante e que deu uma revolucionada na região. Até então, as variedades francesas não eram autorizadas a ser utilizadas no Alentejo, e a Corte de Cima ela começou a produzir um vinho fantástico, que era esse Incógnito, e quando ele foi levado para avaliação pelo Conselho Regional Vitivinícola Alentejano, o Conselho adorou o vinho, mas o vinho era elaborado exclusivamente com a uva Syrah, e por esse motivo ele não poderia receber o selo da região, e ele não poderia ser nem da indicação geográfica, nem da DOC. E por muito tempo, esse vinho foi vendido só como Incógnito e só poderia ser citado que era vinho de Portugal. Só que esse vinho foi ganhando tanto destaque, foi tão bem avaliado, foi tão aclamado pela crítica e pelos consumidores, e que a partir daquele momento o Conselho Regional Alentejano viu que as variedades francesas eram uma realidade na região, se adaptaram muito bem, muitos produtores passaram a investir em Syrah, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Merlot, enfim, e essas variedades passaram a ser autorizadas para indicação geográfica, para a IG alentejana.
e hoje é um dos símbolos da região. Então, a Cortes de Cima tem vinhos fantásticos, uma das poucas que produzem também varietais na região. Não é muito comum você ter vinho varietal em Portugal, mas a Cortes de Cima produz muito vinho só com Petit Verdot, só com Cabernet Sauvignon, só com Syrah, e que são fantásticos. Dona Maria, outro produtor importantíssimo, Júlio Bastos, produtor muito uniforme, está no coração de Extremoz. O seu vinho, Dona Maria, é um vinho muito aclamado, é uma vinícola que tem também um enoturismo fantástico, uma adega lindíssima, super tradicional, super antiga, e o Júlio é um produtor que ano após ano vem fazendo vinhos aí muito constantes e muito interessantes. Quem tiver a oportunidade de visitar a região, visite a Dona Maria, passe um dia lá com o Júlio Bastos, que um dia com ele equivale aí a uns 2 meses de aula, você aprende muito, é muito interessante. E o Luiz Duarte é um outro que eu coloquei aqui. Essa lista é muito grande, né? Eu poderia colocar vários produtores aqui. Eu inicialmente tinha selecionado mais de 20, falei, não, 20 é muito, depois 15, coloquei 12 aqui para passar um pouquinho do perfil, um pouquinho de cada região, produtor de cada local, enfim. Mas essa lista é muito extensa. Luiz Duarte é um outro produtor que é muito importante na região. Aqui no mercado brasileiro, é um produtor que está muito bem estabelecido, como falei com o seu vinho, que é o Rapariga da Quinta, né? É um vinho que encontramos aqui no Brasil com uma certa facilidade, apresenta uma ótima relação custo-benefício. Luiz Duarte recentemente também está com um projeto na Argentina, com a Bodega Alta Vista, fazendo um vinho chamado Dois Mundos, que ali é velho e novo mundo, muito interessante. Tem 75 hectares de vinhedo plantado na região e é um produtor que também representa muito bem ali a vidigueira, né? Então, esses são alguns dos produtores icônicos. E alguns dos vinhos emblemáticos aqui da região, para finalizar, e a gente poder abrir aqui para as perguntas e para o nosso bate-papo, alguns dos vinhos emblemáticos. Peramanca, como falei, acho que ao lado de Barca Velha, certamente um dos vinhos mais importantes e mais famosos de Portugal. É um vinho que, infelizmente, nos últimos anos se tornou muito caro. Aqui no Brasil é um vinho que muitas vezes acaba sendo até inacessível pelo seu custo final. Mas quem já teve a oportunidade de provar um Peramanca pelo menos uma vez na vida, sabe da qualidade deste vinho, que é realmente ímpar. E é um privilégio poder provar um vinho com uma qualidade tão boa como este. O seu vinho que está logo abaixo, que é o Cartucha Reserva DOC, também é um vinho espetacular. Eu estava até com uma garrafa aqui agora, que eu ia mostrar para você, Safra 2011, acabei acho que esquecendo, em cima da adega, tirei da adega e acabei não trazendo para cá. Mas é um vinho também fantástico, muito uniforme, são vinhos que têm até uma certa similaridade entre si, e é um vinho que também da região representa muito bem a região, né? O Cartucha Reserva, sem dúvida, é um grande expoente da região. Esporão Reserva é outro vinho clássico. Na verdade, do Esporão tem vários vinhos, tem até vinhos acima do Esporão Reserva, mas acho que para mim, da verdade do Esporão, este é o vinho mais icônico. É um vinho que todo ano, assim como o Chateau Mouton Rothschild, todo ano a Herdade do Esporão convida um artista português para pintar o rótulo do vinho. Então, cada vinho é uma obra de arte, porque todo ano você tem uma garrafa, um rótulo exclusivo, e é um rótulo para o branco, um rótulo para o tinto. Então, sempre você tem ali uma arte diferente, e eles procuram privilegiar os artistas alentejanos, e isso é muito bacana. Então, tem ali uma tradição, algo que é muito legal. Herdade do Monchão, Tonel 3/4, outro vinho importantíssimo da região, emblemático da Herdade do Monchão. Ao meu ver, eu coloco ele para mim no meu top 3 dos vinhos da região. É um vinho que também aqui no Brasil, infelizmente, é muito caro, mas quem já teve a oportunidade de provar, é um vinho único. A Herdade do Monchão é um produtor espetacular que dispensa apresentações. Dona Maria, outro que eu citei, esse já é um pouco mais barato do que os outros. É um vinho que tem uma boa relação custo-benefício. Você encontra os vinhos Dona Maria no Brasil, você deve encontrar até por volta da faixa dos R$150. Então, apesar de não ser um vinho barato, é um vinho que não é tão inacessível assim, né? E para quem queira um dia se dar ao luxo de poder tomar um vinho
um pouco mais caro, esse é uma ótima opção de vinho com relação custo-benefício. Marquês de Borba é outro vinho emblemático da região do João Portugal Ramos, vinho super pontuado. A partir dele, o Alentejo foi ganhando muito mercado e é, sem dúvida, um dos mais aclamados da região. É outro vinho que, se você quiser provar um grande vinho alentejano, sem dúvida é uma ótima opção. Tá? Quinta do Mouro, esse é espetacular, é um vinho que eu trabalhei bastante em cima dele e é um vinho fantástico, um corte com quatro uvas, né? Você tem ali Alicante Bouschet, Aragonês, Cabernet Sauvignon e Syrah no blend. O vinho ele matura, né? E o Dr. Miguel Louro ele tem uma particularidade, ele envelhece boa parte dos vinhos em carvalho francês, mas ele também tem um pouco de carvalho ibérico. O Dr. Miguel Louro ele tem origem, né? Se eu não me engano, a mãe dele é de origem espanhola. E ele utiliza um pouco de carvalho ibérico e ele faz essa mescla de carvalhos. E o carvalho ibérico é um carvalho que confere um pouquinho mais de robustez pro vinho. E ele é um dos poucos produtores que deixam um vinho guardado na adega por muitos anos. Então, é muito comum, se você for comprar um Quinta do Mouro hoje, se eu não me engano, a safra que se tem disponível no Brasil é a safra 2014. Então, 13 ou 14. Então, é um produtor que, quando você compra um vinho dele, o vinho já está pronto, ele já está envelhecido, ele já te entrega o vinho pronto para você tomar. E isso é um grande privilégio, né? Poucos produtores fazem isso. E esse não é o vinho mais caro da Quinta do Mouro. Você tem um vinho que se chama Etiqueta Dourada, que é um vinho caríssimo e de muita qualidade, mas eu acho que esse vinho representa bem o que é a ideia, o que é o conceito e o ideal ali do Dr. Miguel Louro. Incógnito é um vinho que eu já citei anteriormente, um varietal de Syrah, emblemático da região. Esse aqui, de todos os vinhos que temos aqui, é o único que é um varietal. E é um vinho que, para quem é fã da variedade de Syrah, sem dúvida, tem que provar o Incógnito. É um dos grandes vinhos da uva Syrah no mundo. Coloco ele num patamar ali muito próximo dos grandes Syrahs chilenos, australianos, e por que não até dos grandes Syrahs da região do Rhône, ali, da Hermitage, enfim. É um vinho que merece muito destaque. Quinta do Carmo, outro vinho da região muito bom. Esse da Bacalhoa, vinho muito constante, muito uniforme. Safra após safra, vem sempre sendo bem pontuado. É um vinho que em Portugal você consegue comprá-lo por um bom valor. Aqui no Brasil, infelizmente, não é um vinho tão barato, mas que mostra muito também do que é o terroir alentejano. E um vinho com muita qualidade. E por último, Paulo Laureano Vinhas Velhas, DOC, que, como falei, para mim, acho que é um dos vinhos com melhor relação custo-benefício no Brasil. Você encontra esse vinho, eu vi recentemente em uma adega por R$95, e eu acredito que não se tenha nenhum outro vinho, ou não me vem à cabeça nenhum outro vinho alentejano nessa faixa de preço que tenha tanta tipicidade, tanta qualidade para você poder conhecer. Então, quem quiser provar um vinho da região aí emblemático, esse é uma ótima opção, sem dúvida. Tá? Pessoal, bom, basicamente sobre a aula, sobre o que eu queria passar para vocês é isso. Como falei, o Alentejo é uma região muito ampla, muito extensa. Poderia ficar aqui falando horas sobre a região, mas a ideia da aula aqui é que seja algo que seja informativo, mas que seja um pouco mais curto, um pouco mais sucinto, porque assim a gente tem um espaço para o debate, para as perguntas, enfim, para trocar um pouco de experiências sobre a região. Né? Agradeço muito aí pela atenção de todo mundo que estava aí acompanhando os slides. Tá? Caso alguém queira entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, para me mandar algum feedback, enfim, trocar, contar alguma experiência, eu estou à disposição, né? Meu Instagram é @condevinicius, no Facebook estou como Vinícius Conde, tem aqui também meu e-mail pessoal. E, bom, Edinho, agora eu deixo aqui com você para a gente para poder abrir para as perguntas, para podermos conversar um pouco aí sobre a região, enfim. E Nossa, mais uma ótimo. vez aí, agradeço muito pela atenção. Legal, muito obrigado, Vinícius. Fabuloso, ótimas informações, excelente aula. Valeu mesmo por compartilhar conosco a sua vivência, né, em Portugal, toda a sua experiência como enólogo, né?
Então aí, pessoal, sintam-se à vontade, podem fazer suas perguntas.